Programa Escola do Legislativo. A LOA vai te dar essa obrigação de curto prazo, de 1 ano no máximo, para o ano seguinte, dizer o que é que você vai fazer. Se eu pensar, né, para aqueles que não cheguei a oportunidade de falar, se eu pensar em termos de empresa, eu vou repetir o que eu falei no encontro passado. Pensa num planejamento estratégico, pensa num planejamento tático, agora vai para um operacional. A LOA é a hora de você operacionalizar o que você veio lá desde o seu plano de governo, quando foi candidato, depois virou um PPA, depois abriu o LDO, depois vem a LOA. Pode ir. Contém 3 orçamentos, então pode abrir os 3. A LOA tem que ter o orçamento fiscal, tem que ter o orçamento de investimento e tem que ter o orçamento de seguridade social. Esse é o tripé da LOA, né? Se você pecou ali, você não fez como deveria. Então, a lei orçamentária anual, ela tem basicamente 3 filhinhos que devem ser muito bem cuidados, né? Vamos lá? Pode descer. Pode abrir toda a tela. Então, ela diz assim, a lei orçamentária anual compreenderá, isso está previsto lá na Constituição, o orçamento fiscal, que vai envolver, né, os poderes, os diversos poderes, o orçamento de investimento, que envolve também todos, inclusive as administrações direta e indireta, relacionado ao capital, e ao orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades também. Então, aqui é só para frisar que isso está previsto na Constituição, essa subdivisão da LOA. Tá? Além disso, o artigo 165, aliás, ele nos remete a, vou ler aquilo ali para vocês, ó, deverá vir acompanhada, volta um pouquinho, passou? Deverá ser acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e as despesas. Depois, caso o orçamento não seja aprovado, o governo irá realizar apenas despesas correntes, utilizando o 1/10, ou seja, vai executar 1/12. Então, a LOA, gente, e é o que Teresa está ali embaixo, ela diz, você tem que apresentar um quadro demonstrativo da receita e tem que apresentar um quadro demonstrativo da despesa. Bem objetivamente. Tá? Para isso, você tem um plano de ação que você precisa estabelecer. Pode pôr a figurinha para nós. Aí, mais um, parou. Nesse ponto, nós temos o quê? Que estabelecer um plano de ação. Então, você tem que lembrar que o PPA é um plano que vai fazer o quê? Planejamento. Exatamente isso, com redundância mesmo. É para você planejar. A LDO é para te orientar. E a LOA é para você executar. Está claro isso? Porque a gente confunde, a gente vê falar, muitos de nós, às vezes ouve lá, o Congresso, a Câmara está votando a LDO. Mas e aí, hein? A LDO é o quê mesmo? Então, se você não guardar tudo, guarde que a LDO é uma lei que vai orientar a execução orçamentária, a direção. Né? Então, esse é o tripé. Pode seguir. Com essas premissas, planejar, orientar e executar, você vai fazer com vistas ao quê? A política pública e ao programa de governo, especialmente com foco naquilo que você foi eleito. Por que nós exigimos que os nossos governantes apresentem um plano de governo durante a eleição? Nós é que às vezes pecamos por não cobrar a altura que deveria cobrar, mas ele tem que ter um plano de governo. Ele vai ser o norteador para que eu decida se aquele plano é ou não dentro daquilo que eu, enquanto eleitor, entenda que é factível, que ele é possível, é de interesse maior da sociedade. Então, eu vou planejar, eu vou orientar, eu vou executar, com vista à política pública, é o programa de governo que foi aprovado, que foi sancionado pelas urnas. Ok. Os prazos, vamos lá, pode abrir a tela também. Para a gente entender os prazos, esse é um outro ponto que às vezes a gente se pergunta também. Então vamos lá. Em relação ao PPA, envio para o Poder Legislativo até 4 meses antes. Em geral,
aquela data lá embaixo, pessoal, 31 de agosto. Ok? Então, envia ao Poder Legislativo o PPA até 4 meses antes, né, do final do primeiro exercício, e isso se dá em 31 de agosto. A LDO para o Poder Legislativo tem que ir até 15/4. Então, quando você vê aquele, o Congresso não votou, na Câmara não votou e tal, aí está o quadrinho para você. Pega esse material e fala assim, deixa eu ver se vocês estão atrasados ou não. Né? Então, o envio tem que ser para o Poder Legislativo da LDO até o dia 15/4, ou seja, 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. E a LOA tem que vir até 31 de agosto. Ou seja, final do mês que vem, a LOA tem que estar chegando aqui do município, né? Para a gente ver a discussão no Legislativo. A devolução, terceira linha lá, a devolução do Poder Executivo ao Poder Executivo. Então, deve ser devolvido, né, até o encerramento da sessão, o PPA legislativa do ano do envio. Então, se eu enviei 31 de agosto, até 22 no máximo, é até, viu gente, né, no dia. Né? Então, 22/12 você tem que mandar. A LDO tem que ser devolvida até o dia 17, ou seja, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, até o dia 17/7, ela tem que ser devolvida. Ou seja, veio da Prefeitura da LDO e nós estamos no mês de julho, né? Dia 17, tem que ter sido devolvido. Pode acontecer alguns percalços, a gente sabe disso, mas as datas estão pré-definidas. Depois, justifica-se por quê. A gente já viu o caso do Congresso, por exemplo, né, o orçamento ser aprovado, ser deliberado todo ele no ano seguinte. Né? A LOA, ela tem que ser devolvida, né, até o encerramento, aí no caso, até o dia 22/12. Okay? Em relação à vigência, vale ressaltar que o PPA tem uma vigência, então, de 4 anos, certo? A LDO de 18 meses e a LOA de 12 meses, que é justamente os meses seguintes. Ok? Pode seguir. Para a gente ter essa noção temporal, né? Olha, acompanhe comigo lá. Você tem, no PPA, você tem um pedaço que pega o fim do mandato, né? E entra no início do outro mandato. Então, o que acontece? Eu faço, por exemplo, o prefeito atual está fazendo do município, tem que fazer agora, né? Ele vai fazer contemplando os 3 seguintes dele, o PPA, e o primeiro da próxima gestão que vier a ser eleita. Então, nós estamos hoje, em 2013, vivendo o último ano do PPA anterior. Tá certo? Tá claro isso? Então, o PPA, ele sempre entra um ano em uma gestão, que pode ser do mesmo prefeito ou não, se ele for reeleito. Mas eu entro um ano no primeiro. Efetivamente, quando eleito, eu vou ter um PPA somente 3 anos. Que eu trabalhei. Que eu vou ser cobrado. Mas o outro é justamente para eu me ajustar. Seria muito difícil eu pegar um orçamento desse, entrar em janeiro, primeiro, no dia 2 de janeiro, né? Dia 1º é a posse, então você começa a trabalhar dia 2, e dia 2 você já montar um. Não tem, é impraticável. Né? Então entra. E avança então ao período. A LDO prioriza as ações do executivo, indica as despesas de capital e orienta a LOA, como eu já disse, e a LOA, né, ela trata da execução propriamente dita. Pode caminhar, meu amigo. No PPA, eu trouxe aqui alguns exemplos, esse é do governo federal, para a gente ver como que é que define. Então, tem várias telas, nós vamos passar por algumas aí. Por exemplo, no PPA, período 2012-2015 do governo federal, o primeiro programa ali que eu pus é o da aviação civil. Qual que foi a meta até 2015 estabelecida? Está lá, ó, adequação da capacidade dos aeroportos da cidade sede da Copa de 2014. Está no escopo do PPA do governo federal, que até 2014 nós teríamos que adequar, né, aos aeroportos das cidades que são sede da Copa. Objetivamente, ele disse, ó, é isso. Turismo, no de baixo aqui, ó, capacitar 162 mil
profissionais do turismo com foco na cidade sede da Copa 2014. Eu fiz questão de mostrar isso para vocês saberem que lá atrás, em 2012, o PPA, né, já estava dizendo o que eu queria para 2014. E é assim que funciona. Não vou entrar no mérito, né? Se foi 100% cumprido ou não, mas é assim que eu trabalho. Depois nós vamos com os controles para avaliar se subiu, desceu, né, no gráfico da eficiência. Outro item que chamou atenção também é da parte de energia. A gente tem lá petróleo, gás, etc. Qual que é o destaque lá? Ó? Atingir a produção de 3,1 milhões de barris de petróleo por dia. Fundamental para a nossa matriz energética. Né? Fundamental para que nós tenhamos maior poder econômico e, a partir daí, enfrentar as crises econômicas e financeiras que surgem constantemente ao redor do nosso mundo. Mais uma, vou pular essa outra, tem mais uma outra aqui. Outro que eu achei também pertinente mostrar para vocês, esse da educação básica, a terceira linha ali dos destaques. Apoiar a construção de 6 mil creches e pré-escolas. Então, ao longo desse período, foi isso que o governo federal colocou para a gente como meta no seu PPA. Vamos para outra tela. Aí depois vocês podem olhar todas as outras, e no site do governo federal tem isso também disponibilizado. Tá? Outro também pertinente, a educação profissional e tecnológica. Por quê? Porque nós tivemos principalmente ali por volta de 2009, 2010, uma grande discussão sobre a falta de cursos profissionalizantes no nosso país. Então, todos os governos municipais, federal e estadual, eles começaram a avançar nisso. Isso, eu me recordo porque eu lido na área educacional, em 2008 para 2010, foi realmente uma discussão forte em relação a isso. Nós estávamos crescendo a demanda, né? Nós íamos crescendo, embora 2008 tenha caído com uma crise, e nós tínhamos profissionais ainda muitos a serem capacitados. Então o governo veio com essa, oferecer 8 milhões de vagas para a educação profissional e tecnológica. Está lá. 2012, ele fez isso lá em 2011 para aplicar a partir de 2012. Tá? Porque se ali é 2012, entendam que ele está jogando, fez o estudo todo, ele foi antes. Na educação superior, criar 4 novas universidades e 47 campi federal. E isso é claro. Aqui na nossa região, a Universidade Federal tem Patos, tem Ituiutaba e o Monte Carmelo, agora até esqueci, né? É Monte Carmelo mesmo, né? Então, quer dizer, avançou em 3 pontos aqui, tá? Vamos lá, mais um. Pode seguir. Essa aí em relação à saúde, né? O primeiro, aperfeiçoamento do sistema SUS, dentre outros itens, ele colocou lá, adequar a ambiência de 120 maternidades, fazendo reformas, etc, etc. Então, está um bom exemplo aí também. Pode passar. Pode seguir. Bom, princípios, pode descer. Alguns princípios norteiam, então, o orçamento. Princípios da anualidade. Isso indica que o orçamento, tem que ser feito observando anualmente. O exercício é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele observa a questão da clareza, ou seja, ele tem que ser fácil, embora eu saiba que a maioria não consegue lê-lo, né? Ainda a gente precisa melhorar nessa parte informacional. Ele precisa ser claro, ele tem que ter o equilíbrio, ou seja, ele tem que deixar a realização da despesa, né? As questões das receitas, tem que estar coerente uma com a outra, eu não posso prescindir disso. Pode seguir. O orçamento tem que também ser com um item de exclusividade. A lei orçamentária não pode conter matéria que não lhe diz respeito. O foco é orçamentário, então é como tal. A questão da legalidade na elaboração do orçamento deve ter suas limitações na base legal. Não adianta eu fazer um orçamento e eu não obedecer. Eu vou mostrar alguns limites para vocês aqui ainda. A questão da publicidade, ou seja, eu tenho que dar transparência ao que eu estou orçando e ao que eu estou executando desse orçamento. A unidade orçamentária, ou seja, esse princípio é para dizer que o orçamento é uno. Não adianta eu fazer um Frankenstein, ele é uno. Né? Uniformidade, os dados apresentados devem ser homogêneos nos exercícios. Então eu tenho que ter uma demonstração de que eles são
classificados com clareza e eles têm uma homogeneidade, ou seja, eles se referem a itens que eu possa entender com clareza, com firmeza, identificá-lo e tratá-lo, até para criticá-lo. Pode seguir. Fala também da universalidade, todas as receitas, todas as despesas devem constar na lei orçamentária. Não dá para ter uma despesa ou ter uma receita e essa não constar. Eu preciso de lançá-la. Eu tenho que observar um orçamento bruto para que eu possa entender o que é o orçamento bruto, o orçamento líquido. Não vinculação das receitas, olha aí, ó. Nenhuma parcela da receita poderá ser reservada ou comprometida para atender certos ou determinados gastos. Entretanto, há exceção. Tá? A exceção é a repartição do produto da arrecadação, no caso das transferências, a destinação de recursos para ações de serviço público e a prestação de garantias e operações de crédito por antecipação de receita. Essas antecipações também têm uma condição própria, tá? Não vou entrar nelas aqui, mas ela tem uma especificação, você precisa saber direitinho se pode ou não pode. Isso dá perda de mandato, se não souber trabalhar com isso. Vamos lá. Princípios orçamentários envolvem ainda descentralização, ou seja, eu tenho que aprender a levar perto do cidadão, perto do usuário daquele recurso, né? A possibilidade realmente de trabalhar com isso. Embora nós tenhamos uma centralização que foi forçada em função da política econômica dos últimos 5, 8 anos principalmente, você tem aí, né, a necessidade, uma orientação de que você tem que descentralizar. É como se eu dissesse o seguinte, eu tenho que levar o recurso mais próximo do município, porque é o município que vai atender em loco, naquele momento, a necessidade do cidadão. O governo federal fica lá em cima, o governo municipal fica aqui embaixo, quem está mais perto. Então, eu tenho que procurar descentralizar o orçamento para que essa aplicação tenha mais eficiência e mais controle. Tá? Responsabilização, ou seja, quem é o responsável pela aplicação? Ele realmente vai ser responsabilizado pelo sucesso ou insucesso daquela peça orçamentária. Simplificação, planejamento e orçamento deve basear em elementos que sejam fáceis de ser identificados, fácil compreensão. Pode seguir? Pode ir. Com relação à classificação, pode descer? Eu vou dar uma... Eu já estou olhando o meu cronômetro ali, né? Vamos lá. Em relação à classificação, aqueles 4 itens de baixo. Quando eu vou classificar no orçamento, eu vou classificar olhando esses 4 componentes, né? Que são funções. Função de instituição, função de estrutura funcional e estrutura programática e natureza de despesa. Isso mudou um pouco em relação à forma que nós fazíamos a nossa orçamentação anteriormente. Tá? Pode seguir. Nós vamos mostrar como é que é essa classificação. Eu tenho que dizer, responder com essa classificação no orçamento. Se eu não fui claro, eu vou tentar dizer o seguinte. Eu quero classificar, eu quero dizer quem é que vai conduzir o projeto, onde eu vou gastar, com quem eu vou gastar, qual o valor que eu vou gastar. Ou seja, eu vou classificar com detalhes, de forma que eu tenha o detalhamento maior até uma informação macro do quanto, por exemplo, a prefeitura gastou na saúde. Só que quanto ela gastou na saúde, eu quero saber, dentro da saúde, com unidade de atendimento básico. Dentro do atendimento básico, com pediatria. Dentro da pediatria, a pediatria da unidade X. Então, nós precisamos classificar. Para classificar isso, então, nós vamos partir dessas premissas. Ó. Eu estou perguntando, né? Eu vou responder essas perguntas. Para que serão gastos os recursos? Não vou ler todo, não, depois vocês leem. Em que serão gastos os recursos? Para quê e no quê? Né? O que será adquirido ou o que será pago, né, dentro desse componente da despesa? Quem é o responsável pela programação? Eu tenho que dizer quem. Ao quem? A secretaria tal? A prefeitura tal? O ministério tal? Qual o efeito econômico da realização da despesa na classificação da categoria econômica? Então, essas bases vão auxiliar eu classificar. Quem é que define lá em cima a classificação do plano de contas e que veio como padrão hoje, por instruções, né? Quem é que define
define olhando esse contexto. Eu preciso dar uma informação de para que, em que, o que, quem e qual o efeito econômico. Para que as pessoas que forem pegar o orçamento saibam isso. Quer ver? Anda um pouquinho mais aí. Vamos ver se ajuda a próxima tela. Pode abrir. Mais. Pausa aí. Então, vamos entender isso. Eu tenho o quê? Eu tenho na minha estrutura, na hora que você olhar a peça orçamentária, eu vou ter lá códigos das contas. Então, por exemplo, eu tenho informações que vão localizar, que vão evidenciar, e aí eu vou usar esse exemplo, Ministério da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Direito Humano, etc. Se eu pegar, por exemplo, essa situação, ó, eu quero uma informação que seja relativa ao Ministério da Agricultura. O que eu estou dizendo? Que aquele 22 naquela conta é do Ministério da Agricultura. Então, quando você pegar a peça lá para olhar, que está disponível, vou mostrar no caso da Prefeitura onde é que fica, né? Você vai saber, pode ir no clique. Então, o 22 é do Ministério da Agricultura. De novo, pode seguir. Pode ir. O 903, que é a sequência, essa conta não é só isso não, tem mais, mas só para você entender. Nessa sequência, isso é relativo ao Fundo Geral do Cacau. Até lembrei é bruxa? Não, também, né? O cacau foi judiado na época, né? O governo, eu pus isso aqui porque eu lembrei da época, nós tivemos sérios gastos, tivemos que ter o governo federal auxiliando com os produtores de cacau, por causa das doenças, principalmente ali na área do Recôncavo Baiano, né? Então, esse 903 vai indicar que é para o Fundo Geral de Cacau. Então, começamos a entender. Na hora que você pegar essa peça lá, e se você falar, mas aí não está claro para mim aqui, tem uma relação dessas contas, né, que são balizares, que estão nos sites também do Ministério, do Governo Federal. Pode seguir. Pode ir. Desce. Isso. Então, eu vou observar essas condições ali, ó. Função, subfunção e programa, ok? Vai lá, pode seguir. Essa aí eu vou acelerar. Deve ser caracterizado o projeto, a atividade e as operações. Então, eu vou montar o meu plano para eu identificar como é que eu gasto, né, onde está o gasto, quem está gerenciando isso, dessa forma, nessa estrutura. Pode seguir. E está com base na portaria 42 que vocês viram lá. Qualquer coisa você digita na internet, portaria 42, você vai ter isso que eu estou te falando. Então, a linguagem orçamentária vai ser: função, constitui o maior nível de agregação das diversas áreas. Exemplo, agricultura, função 20. Subfunção, é a subdivisão da função que agrega os subconjuntos. Por exemplo, promoção da produção vegetal, subfunção 601. Está lá, 20, 601, Ministério da Agricultura, né? Programa, é o instrumento de organização da ação do governo. Então, produção de biofungicidas, programa 0362. Se eu fosse montar essa conta, qual seria o número dela? 20.601.0362. Ok, pessoal? Está entendendo? Ok, vocês serão controllers, né? Então, vamos olhar lá. A linguagem orçamentária prevê ação, projeto, atividade e operações. É isso que eu falei, então. Essa divisão. Quando você olhar o número, traduza isso. Ação, projeto, atividade e operações especiais. Pode seguir. Essa parte de texto eu deixei justamente para vocês, né, com o material, poder ler mais tranquilamente na oportunidade. Aqui alguns exemplos de funções, né, que nós colocamos definido lá pelo governo federal. Então você pega lá, por exemplo, 2, judiciária, vem aqui no 13, ó, cultura, no 14, direitos de cidadania, no 26, transporte, 27, desporto e lazer. Então, são funções já pré-estabelecidas. Pode seguir. E aí, vamos passando. Esse aqui não ficou boa essa iluminação, né? Mas vamos lá. Esse é um mapeamento, né, de como a gente monta essas funções. Isso aí é para vocês entenderem o seguinte. Então, eu tenho função, subfunção, programa. O programa abre em projeto ou atividade. Então, o número que está lá pode ser de projeto, pode ser de atividade. Nós vamos mostrar ele já já. Pode seguir. Vamos lá. Na função, é o maior nível de agregação das diversas áreas, né, que compete, então, ao setor público. Na subfunção, representa a partição, uma subdivisão.
o programa, o instrumento da ação governamental. No caso do projeto, olhando aqui à minha esquerda, eu posso ter ele finito, com ênfase em despesas de capital, significativo aumento ou melhoria nas questões não governamentais também. E na atividade, pode ter um caráter permanente, pode ter um caráter contínuo, pode ter ênfase em despesas e pode ter também manutenção das ações governamentais. Pode seguir? Então, deixa eu ver se eu consigo mais um. Pode decifrar? Isso. Então, agora vamos ver se eu consigo mostrar para vocês e se vocês entenderam mesmo. Então, na hora que você pegar a peça orçamentária, se quiser saber o que é e como que é o gasto, vamos ali, ó. Esse primeiro ficou ruim, hein? Aqui é 22.903. Vocês estão enxergando aí no material de vocês? É um vermelho lá, 22.903. O 22, se é só um slide, ele é o do Ministério da Agricultura ali, ó, né? Nesse layout. O outro, 903, é um gasto com uma atividade específica. Qual que é o nome que está aí que eu não tenho lendo lá? Fundo Geral, né? Do Cacau, é o mesmo que eu usei lá então. Aí na sequência, ou seja, pegou o primeiro bloco, que é a classificação, né, inicial. Essa classificação da instituição, ok? No segundo bloco, nós temos a classificação funcional. Veja que está dividido em 3 blocos. O primeiro de 2 dígitos, ele representa uma subfunção. Essa subfunção é de promoção da produção vegetal. Ok, pessoal? No segundo desse bloco da classificação funcional, desculpa, eu falei o contrário. A função de agricultura é o 20. A função 601 é a da promoção de produção vegetal. Ok? E os outros 3, ainda desse bloco do meio, é o programa que fala do desenvolvimento das regiões de produtores de cacau. Então eu sei qual que é o ministério, eu sei qual é a coordenação, eu sei qual a função, eu sei qual é o programa, né, e qual é o projeto em função do item 2 ali. Ó. No próximo você tem lá 2147, né? Esse 2 está indicando atividades com biofungicidas. Na sequência, o final 0001, ele fala do subtítulo, que diz o quê? Biofungicida, produzido tantos quilos, 3.200, produção, parará. Ou seja, eu consigo enxergar, através dos números, tudo o que aconteceu, todas as etapas do meu gasto, da minha aplicação. Vamos trazer um da prefeitura agora? Traz aí. Então vamos lá. Aproveitei até aquele, Luiz, aquele que nós conversamos ontem. Então, olha só, pegando da prefeitura, você pega a classificação institucional, esse está bem melhor para ver. O 17 é a Secretaria de Desenvolvimento Social, ok? Então, está aí a classificação da instituição. O 02 é a Coordenação de Assistência Social. Então, na hora que você pegar 1702, você já sabe onde é que está o recurso, onde vai ser aplicado. Na classificação funcional, observando a portaria 42/99, eu tenho 08, que é a função da assistência social, dentro da secretaria e dentro da coordenação. O 243 é a função de assistência à criança e ao adolescente. Ó, bem, eu já estou peneirando, vocês estão entendendo aí? Eu já estou peneirando. Assistência à criança e adolescente. Depois o 009 é o programa relacionado à ressocialização dos jovens em situação de risco. Programa específico, olha lá. O P ou o A, o que é? O projeto ou atividade. Em geral, a gente usa o 1 para projeto e o 2 para atividade. No caso, isso é o quê? Isso é um projeto. E as ações, ó. O 105, que é a ação? Implantação de oficinas de iniciação profissional. Então, se você trouxer isso, o que eu quero? Através da iniciação, com investimentos da iniciação profissional, que é um projeto ligado ao programa de ressocialização, subordinado à assistência à criança e adolescente, originário da assistência social, coordenado pela assistência social e sobre a batuta do secretário de Desenvolvimento Social. Ou seja, aqui eu sei com o que eu vou gastar, onde eu vou gastar, e acima de tudo, eu sei quem são os responsáveis pelo gasto. Sei de quem eu vou cobrar. Nós, qualquer um. Basta entender isso que eu estou falando e abrir a peça orçamentária. Pode seguir.
Espero que com esse nós tenhamos entendido aí como é que funciona, né? Classificação econômica, pode descer. Aqui é só para dizer o seguinte: nós temos despesas e separamos essas despesas em correntes e despesa de capital. É importante lembrar, porque na hora de olhar o orçamento, é assim que a gente separa boa parte dos nossos gastos. As despesas correntes têm, dentre outros, o grupo de pessoal e encargos sociais, tem os juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, né, que nós possamos operar. Nas despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Então, quando falar despesa, né, nós podemos abrir em correntes e de capital, ok? Mas eu quero trazer, pode ir, eu quero trazer uma outra que a gente vê falar bastante e às vezes as pessoas não entendem, que é a despesa orçamentária e extra-orçamentária. Basicamente, a despesa, né, orçamentária, ela está o quê? Ela está prevista no orçamento. Ela está lá no orçamento. Então, quando alguém fala que ela é orçamentária, é porque ela passou pelo orçamento. A despesa extra-orçamentária não consta na lei do orçamento. É simples assim. Ok, pessoal? Tá? E essa classificação precede a instituída pela portaria 163. Tá? Pode ir mais um? Exemplos dessa extra-orçamentária: devoluções de calção, né? Fianças, deixa eu só ler mais um. Fianças, salários e vencimentos não reclamados, pagamentos de restos a pagar, restituições a pagar e consignações em folha de pagamento. São algumas das possibilidades de entrar na extra-orçamentária. Ok? Assim como tem a despesa orçamentária e extra-orçamentária, você também tem a receita, né, que segue a mesma linha. De forma geral, a receita extra-orçamentária não está lá prevista e a orçamentária vem bonitinho no orçamento com base no que prescreve a legislação. Tá bem? Vamos lá? Aqui, pessoal, é para vocês terem uma noção. Esse aqui é o demonstrativo das variações ativas e passivas da Prefeitura do exercício de 2011. Então, para vocês verem que o conceito está sendo aplicado, vai lá, olha à esquerda, você vai ver a receita orçamentária, as receitas correntes, ali subdividindo também, nós temos as receitas tributárias, né? De cá vocês têm as despesas orçamentárias, as despesas correntes. Então, aqui nós temos um demonstrativo que é apresentado periodicamente conforme o formato. Esse é o consolidado da Prefeitura, e ali vocês podem entender o resumo. Ok? Mais uma tela, só para a gente... Esse outro aqui, deve estar mais visível para vocês, também é da Prefeitura, esse é do exercício de 2012. Ele trata de... É como se, falando em grosso modo, é um balanço, né? Ali, eu vou ter as receitas acima que estão sendo especificadas, né? Uma síntese mais ao final, nessas últimas 3 linhas, fazendo aqui a sua totalização na última linha. Logo abaixo eu venho com as despesas, né? E aplicando ali eu mostro qual foi o resultado, se bateu ou não. O que é interessante mostrar aqui também? Nessa primeira coluna eu tenho a previsão lá em cima da receita, depois eu tenho a execução e depois a diferença. Simples assim, eu previ uma receita, eu executei X, qual que é a diferença? Se eu estou errando demais, alguma coisa eu preciso rever nos meus modelos de orçamentação. Eu tenho que ter um parâmetro. Se eu tenho municípios, por exemplo, que estão tendo uma margem de erro de 5, 8, 10%, por que o meu, em igualdade de proporção, vamos falar assim, na mesma proporção, porque o meu, com essa população, essa arrecadação, eu estou tirando diferenças de 20, de 15, fora da média de cidades de mesmos patamares. Então eu tenho que usar isso para me autoavaliar e rever o meu planejamento subsequente, principalmente a LOA. Principalmente envolvendo a LOA. E ali, então tem previsão e execução. Agora, na parte de baixo, onde eu venho com as despesas, vocês não vão ver a palavra previsão, vocês vão ver fixação. Então, eu fixei a despesa X, eu executei Y, e a diferença é o que me apresenta do lado.
Então, avaliar essa diferença com vistas a melhorar a minha orçamentação é um grande segredo para quem trabalha com o planejamento, né? Essa é a linha. Pode seguir? Pode ir. Vou pular alguns itens aqui. A lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe para a gente algumas regrinhas, como eu já disse. Isso aqui é só para lembrar vocês que ela tem ali seus 10 capítulos, tá certo? Que tratam de diversas legalidades no processo, tá certo? O que foi de grande relevância, na minha opinião, na hora que foi instituída a lei de responsabilidade fiscal? Em verdade era o seguinte: anteriormente nós fazíamos nossas bases e avaliações observando na parte pessoal, receita corrente, né? E a questão das dívidas. Basicamente a gente ficava em cima disso. Na lei de responsabilidade fiscal, a gente trabalha com um modelo chamado receita corrente líquida. Está lá no seu artigo 2º, inciso 4. Então a gente trabalha fortemente com esse número. Ele é fundamental para a gente avaliar não só a aplicação, mas a eficiência que nós vemos nos referindo ao longo desse encontro. Tá? Pode passar. Então, o que é essa receita corrente líquida, né? Como é que a gente forma? A gente precisa, primeiro, das receitas correntes, e são aquelas que a gente listou anteriormente: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, etc. Né? Nós precisamos saber de quais são as receitas de capitais, as operações de crédito, superávit orçamentário, transferências, etc. Tá? Então, nós precisamos ter essa informação. Tendo essa informação, pode seguir, na outra tela, eu vou montar o meu demonstrativo aqui, eu vou achar a minha receita corrente líquida. O que ela é? Eu pego as receitas correntes, deduzo as transferências por determinação constitucional, né? Deduzo as contribuições dos servidores, deduzo as receitas de compensação, aplico a lei Candir, pode ser positivo ou negativo, pode ser soma ou subtração, também o Fundef, mais ou menos. Deduzo as duplicidades, eu vou falar o que são essas duplicidades agora há pouco, e aí eu acho o RCL, a receita corrente líquida. Esse número ele vai ser fundamental, guardem isso que eu falei para vocês. Daqui a pouco eu mostro um número aqui que vai mostrar a relevância do RCL. Pode seguir. Então, essa demonstração da receita corrente líquida, ela vai ser um parâmetro, passou a ser um parâmetro extremamente importante para a análise da eficiência e da eficácia dos gestores. E as questões do item duplicidade, eu chamo a atenção para esses 3 pontos ali, ó. São as transferências governamentais, as contribuições patronais e as transações entre o mesmo ente, do mesmo ente. Então essas 3 são chamadas duplicidade e você tem que deduzir isso na hora que for achar a receita corrente líquida. Vamos lá, pode passar. Para vocês terem uma noção como é que fica a questão da lei de responsabilidade nisso aí, toda aquela base lá em cima, nós comentamos sobre ela. Olha lá, PPA, lá em cima. Ó. Depois a gente tem os anexos que envolvem as metas fiscais, as diretrizes orçamentárias. Né? Depois você vem aí os riscos. Aí depois você vem com a LOA. Em cima da LOA as metas da programação. E aí, gente, os 4 quadros, olha, avaliação de meta, limite de pessoal, limite de despesa corrente, limite de operações de crédito, limite de endividamento. Aí vem a importância da lei de responsabilidade fiscal. Depois, em cima da limite da despesa corrente, relatórios bimestrais do exercício, né? Desculpa, da execução orçamentária, relatórios quadrimestrais da gestão fiscal, que não havia antes, passou a ser obrigatório, e a prestação de conta anual. Pode ir para a próxima. Então, eu vou chamar a atenção daqueles limites que estão lá, vamos chamar a atenção para alguns. Olha, da despesa de pessoal, não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Viu por que é importante calcular a receita lá? Para você entender? Se você não sabe lá, como é que você sabe? Sai no jornal ali que passou 60%. 60% do que passou? Do orçamento da União. Mas eu estou falando do município.
Então, não, é irrelevante. Se eu não tiver uma referência, gente, é irrelevante o dado. Então, eu preciso saber o que é a receita corrente líquida. Eu, inclusive, vocês que estão aqui, pelo menos acredito, né, com algum pezinho na questão do controle, eu preciso saber como é que monta isso. E aí, o que ele fala? Não pode ultrapassar 60% da corrente líquida. Ah, mas tem um detalhe. Quando fala 60%, nós sabemos que 54% é do executivo e 6% é do legislativo, porque na hora que eu consolidar o orçamento ali na prefeitura, tem que dar 60%, mas contando com os 6% do legislativo. O outro é o limite, eu vou ler embaixo aqui, o limite, tem dois tipos, né, de limites, a gente chama de limite prudencial, o último, que a gente diz o seguinte, você tem que tomar cuidado e bater ali nos 95%. Tá, ali é para dizer, olha, você precisa agir rapidinho, senão você vai estourar o limite. Isso é igual um computador, você tem lá um HD X, você tem um processador Y, e você quer pôr vários programas lá, e aí você usa a capacidade do computador a mais de 92%, que é a recomendação da maioria dos produtores de hardwares. Né? Se você usa mais de 92%, você tem um grande risco de perder seus dados e acontecer aquilo que a gente chama de deu pau. Né? Ou seja, você tem uma grande possibilidade do seu sistema cair. E pior, perder o que você fez nos últimos minutos ou nas últimas horas. Aqui é a mesma coisa. Você corre um grande risco se não observar o limite prudencial, que seria 90% ou 95% dos 60%, você corre um grande risco de chegar lá no final e descumprir a lei de responsabilidade fiscal. E aí depois que você fechou seu governo, você já passou a pasta provavelmente para outro, você já está em outros horizontes, o processo vai vir para a Câmara, vai para o Tribunal de Contas, e aí não adianta mais argumentar. Você descumpriu e você vai ficar, provavelmente, inelegível para frente. Fora o impacto social. Né? Então, a lei está ali para cumprir. Pode passar mais um? Vamos pegar outro limite também. Dívida consolidada líquida. Está lá, ó, o primeiro quadrinho que eu pus lá para vocês. Depois vocês podem ler o restante, como eu já comentei. Ela é de 1,2 da RCL. Simples assim. Qual a sua RCL? 1,2 é o seu limite. Para cada X, para cada 100 que eu tenho de RCL, eu posso ter um endividamento de 120. Está claro isso? Se eu gasto R$100, se eu tenho R$100 de RCL, receita corrente líquida, eu posso ter um endividamento equivalente a 120. Na base 100 é isso. Estou acabando. Senado, né? Olha lá, ó, 16% para a parte externa. Aqui, ó, limite de antecipação de receita, 7%. Né? Então, nós estamos aí com 7% de limite da RCL para fazer antecipação de receita orçamentária. Vamos para o próximo. Acelerando. Disponibilidade de caixa. O limite é a capacidade de honrar o compromisso em curto prazo. É isso que nós vamos observar. Nos resta pagar. É vedada ao governante contrair obrigação de despesa que não possa ser paga no mesmo exercício. Dos limites, visa apresentar em um único demonstrativo, de forma simplificada, todos os limites e os comprometimentos. Pode passar? Então, agora, quase fechando, vocês podem entrar no site, por exemplo, da Prefeitura, na transparência, e vocês vão ver esses relatórios aí. Todos esses relatórios, ó, de compras, né, de metas fiscais, estão disponíveis nos anos que já se apresenta. E eu estou chamando a atenção para os que a lei de responsabilidade fiscal assim nos impôs, né, nos condicionou, que é o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Esses dois, se você não quiser ler todo, pega umzinho de cada um e olha lá o que tem. Acho que vai ser bom, se não enquanto profissional, com certeza enquanto cidadão. Pode ir? E aí eu encerro. Se der tempo, uns minutinhos, né? O tema é longo. 3 perguntas. A coordenadora nossa já
colocando. Perfeito. Quem quiser depois a gente pode conversar, mas vamos abrir para umas 3 perguntinhas aí. A professora está com o microfone, quem quiser fazer uma pergunta, não se acanhe, né? Pode. Embaixo. Não. Alô? Aí, agora deu certo. Essa pergunta agora, essa que você falou aí agora, eu dei uma analisada e vendo aqui as discussões aqui na Câmara aqui, a respeito da gestão passada e desta agora. Quer dizer, uns falam que deixou verba, tanto, né? E já da parte agora do prefeito, vamos falar assim, fala que não deixou. Como que fica isso aí? Deixou ou não deixou? Deixou ou não deixou? Deixou tem dia ou não tem dívida dia, ou deixou... né? Hã? Como é que é? Apertou, né? Vamos ver se eu consigo responder a contento. O orçamento, ele tem... Você já fechou, né? O orçamento, ele tem várias peças. Vocês viram ali. Os relatórios são ainda maiores, as suas ofertas de informação. O que é importante entender é o seguinte: existe muito no setor público ainda uma visão de que o orçamento bem cumprido é aquele onde o fluxo de caixa, para não falar o balanço financeiro, está satisfatório. Quando você olha o período, você pega janeiro a fevereiro, eu recebi tanto, eu gastei tanto, eu cumpri. Só que existem algumas coisas que eu tenho que pagar depois também. Eu deixei provisão própria para isso? Se cumpriu ou não cumpriu, eu vou deixar você olhar o orçamento. Perfeito? Aí você vai dizer se você entendeu aqui essas 2 horas que nós estamos passando junto. Se cumpriu ou não, você vê lá. Tá? Mas o que eu te digo é o seguinte: você tem um período que você entra a despesa, entra a receita, você faz os pagamentos, e isso sobra ou não. Agora, isso é uma gestão de caixa. Nós temos que olhar também aquilo que vem depois. Por exemplo, se você, em dezembro, recebeu o 13º, ok, fechou. E suas férias relativas a esse período de janeiro a dezembro, você recebeu? O que nós temos de problema, e esse problema vai começar a ser resolvido com a nova contabilidade que está sendo aplicada ao setor público, é que nós vamos passar a olhar não só no horizonte do caixa, mas também das provisões em relação não só a despesas com pessoal, mas outras que possam vir. Então, quando nós trabalharmos com a contabilidade pública, olhando um horizonte que vai além do fluxo de caixa, nós vamos evitar este problema, porque aí as responsabilidades serão atribuídas não só se eu paguei, recebi e paguei o que eu tinha que fazer no ano, mas também se eu fui eficiente a tal ponto de deixar provisionado os recursos necessários para efetuar os pagamentos pelos direitos adquiridos, por exemplo, dos servidores naquele exercício anterior. Aí eu vou ter uma análise que vai atingir os fatos geradores e não só o fato do caixa, que é o fato, a gente chama isso de competência. A gente trabalha muito na competência caixa, né, no regime, olhando competência do caixa, e não da competência propriamente dita, que é, se eu gerei uma despesa, pode ser que eu não tenha que pagar ela agora, mas eu vou pagá-la no futuro. Então eu tenho que saber provisionar isso. Essa avaliação vem depois. Então, em síntese, cumpriu ou não cumpriu o orçamento? Do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, cumpriu. Com relação a essa extensão num horizonte maior, olha lá e avalia se estão provisionados. Mas isso eu só entendo que vai plenamente ser resolvido com essa nova. Inclusive, aprovou-se na Câmara agora, se não me engano, em maio, um cronograma para a implantação da contabilidade no novo formato, com vista à convergência internacional. Isso na Prefeitura de Uberlândia.
previsto para concluir até 31 de dezembro de 2012. Aí eu tenho certeza que, uma vez implantado, nós vamos tirar esse problema aí. Avalia lá e me conta depois. Mais uma. Vamos lá. Pode levantar, só levanta a mão aí. Bom dia. Bom dia. Em relação ao orçamento público e orçamento privado, eu posso falar que eles têm objetivos diferentes ou objetivos semelhantes? Eles têm objetivos diferentes quanto à aplicação dos seus resultados. Mas se você observar, eu costumo dizer que o orçamento de uma empresa privada, ela visa que a empresa tenha seus resultados otimizados da melhor forma possível, mas que tenha no final da última linha um negócio chamado lucro. Aí se você falar que ele não é tão importante ou não é tão próximo ao governo, né, na parte pública, eu te pergunto, qual é o destino normalmente dos resultados de uma empresa? Não é para o reinvestimento? Não é o reinvestimento que gera empresa? Não é a empresa que gera arrecadação tributária? Gera emprego gera tributos? Então é um ciclo virtuoso que a gente precisa ponderar. Do ponto de vista de empresa privada, o orçamento é fundamental para que se tenha sucesso no resultado final e permita a empresa perdurar por gerações e gerações. Isso vai fazer com que, do ponto de vista social, toda a sociedade ganhe com isso. Se eu olho então para o lado do orçamento público, qual que é o meu objeto? É ter um lucro? Não, é fazer com que o recurso que eu tenho seja aplicado ao maior número possível de pessoas. Então é como se eu dissesse, esse resultado ele vai ser medido pela minha capacidade de levar melhoria nas condições da sociedade, seja ela educacional, seja ela saúde, seja de orientação, seja qualquer habitação, né? Seja qualquer demanda que entendamos ser uma demanda pública. Então eu meço isso através dessa minha capacidade de expandir o recurso da melhor forma possível. E ele pode ser 10 ou 1 milhão, mas às vezes eu posso fazer com 10 muito melhor o que tem gente com 1 milhão não está dando conta de fazer. Então, os lucros, né, são mensurados de que forma? Eles são mensurados a partir da minha capacidade de dar retorno para essa sociedade. Se eu olho para a empresa, num primeiro momento, a sociedade restrita, aquele grupo, aqueles funcionários, aqueles parceiros, fornecedores, etc. No segundo momento, com as arrecadações, levando aí as contribuições aos órgãos públicos e federal. Eu entendo que eles têm uma semelhança e eles são iguais pelas suas semelhanças, eles também podem ser considerados diferentes, porém, lá na frente, eles vão se encontrar com um objetivo único, que é a melhoria da sociedade, do ponto de vista econômico, financeiro e social. Te ajudei? Mais uma, é a terceira? Embaixo. Pega o outro aqui, parece ser outro. Não. Vamos nesse aqui, você está funcionando melhor. Vamos ver. Adeilson, primeiramente, parabéns, cara. Muito obrigado. Eu acho que você foi bem didático na sua apresentação. E eu tive assim, estou surpreso positivamente, tá? Se realmente os nossos políticos estão bem enquadrados, entendeu? E respeitando essas normas orçamentárias. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que realmente, que nem a lei de responsabilidade fiscal, é inadmissível em qualquer empresa se você não tiver planejamento, organização, direção e o controle. Uhum. Se não tivesse o controle, que ela veio para controlar. Agora, com a tua experiência, vem a pergunta,
o controle se realmente tudo isso está sendo feito, tá? Como se fica o Tribunal de Contas da União, tá? Ele é um órgão que tem essa autonomia de estar punindo as pessoas que não estão realmente cumprindo com isso, com essas obrigações. Bom, primeiro a gente precisa deixar claro o seguinte: o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar na avaliação das contas. Então, quem aprova ou desaprova, então vamos pegar no caso do município, né? O Tribunal de Contas faz a sua avaliação, manda essa avaliação para o conhecimento da Câmara Municipal, e quem vai decidir se aprova ou não as contas é a Casa. É a Casa. A conta do Executivo é a Casa. Então, ele é um órgão auxiliar, de apoio, né? Às vezes a gente acha que ele está lá, ele não vai julgar, né? Ele tem um parecer dele, olha, o parecer é esse, ele tem a visão dele como Tribunal de Contas. Agora, desaprovar ou aprovar mesmo, isso é feito a posteriori dentro da Casa Legislativa. O que ocorre com relação à execução é que às vezes pode sim haver, num segundo momento, um reposicionamento das verbas. Por quê? Porque se eu aloco uma verba que é despesa de pessoal erroneamente, isso pode dar a impressão que eu cumpri o limite de gasto com o pessoal. Como o inverso também é verdadeiro. Eu posso não alocar, ou melhor, alocar e estoura. Mas já tem entendimentos dizendo que aquela determinada verba não é mais despesa de pessoal. Inclusive, nós estávamos discutindo isso aqui ontem, né? Há, então, algumas mutações na legislação que, às vezes, nós precisamos adequar. E, às vezes, o controle, às vezes, o próprio responsável pela execução orçamentária não tem o conhecimento completo. O que eu te digo em relação à execução, a responsabilidade cabe para aquele gestor. Em relação à observação de que isso está ou não sendo cumprido, cabe ao seu controle interno, cabe ao Tribunal de Contas e depois cabe à Câmara Legislativa avaliar se seguiu ou não. Então passa no mínimo por 3 etapas, tá certo? Okay. Avaliar isso não é uma tarefa fácil, porque o volume é muito grande. Principalmente porque a gente tem consultas que vão respondendo diferentemente sobre determinados pontos. E aí você às vezes fica meio indeciso se ali aloca ou não aloca. Então tem algumas coisas aí, tem alguns hiatos que nós precisamos ainda tratar para poder não incorrer em erros de alocação adequada do recurso do ponto de vista contábil. Mas o controle, né, a verificação disso, se está ou não sendo realizado, cabe a esses 3 organismos. O controle interno, no primeiro momento, da Prefeitura, pensando na Prefeitura, ao Tribunal de Contas, no nosso caso é o do Estado, que audita, alguns municípios têm o TCM, e a Câmara Legislativa. Lembrando que a Câmara Legislativa é o controle externo da Prefeitura, mesmo antes. Ela tem que acompanhar. Não consegue fazer isso, a gente sabe, mas é função dela fazer isso de forma mais rotineiramente. Tá certo? Te respondi aí? Respondeu. Ok, obrigado. Nada. Bom, não tem nem comentários, né? Foi uma aula muito rica, né? Contribuiu muito. Nós queremos agradecer ao professor Adeilson pela dedicação do tempo para a nossa escola do Legislativo, e eu creio que serviu para a nossa vida profissional e até pessoal. Obrigado, professor. Nós vamos agradecê-lo com aplausos. Obrigado. Contamos com a presença do professor mais vezes, com certeza. Pode contar. Queremos agradecer também os alunos do professor da Universidade Federal que estiveram conosco. Nós temos, são vários tem alunos. 17 ali. Pois agradecemos a participação de vocês, agradecemos também que nós temos a diretora do Legislativo lá de Conceição das Alagoas, que está conosco. E eu agradeço que vocês continuem estando conosco e que esse aprendizado nós possamos colocar em prática no nosso serviço aqui na Câmara, e quem não trabalha aqui está colocando nos seus setores. Programa Escola do Legislativo.